Antes do um, existe o zero. Antes da voz, existe a intenção. Antes da ideia, existe o ponto conectado. Esse é o começo do episódio zero do Criativa, onde a mente se expande e os circuitos se acendem. O Criativa é um convite para imaginar o futuro, refletir sobre o presente e co-criar possibilidades com as inteligências que nos acompanham. Não é sobre o amanhã, é sobre o agora. Olha, um ponto de partida bem forte, né? Hoje, a gente vai fazer justamente uma análise disso aí. O que está por trás desse episódio zero do Projeto Criativa. A nossa ideia aqui é entender como nasceu, qual a filosofia por trás desse espaço que promete, assim, expandir mentes e acender circuitos. Vamos mergulhar nisso. A origem, pelo que entendi, é bem interessante. Não nasceu para ser um podcast logo de cara, mas tipo, uma extensão do criador mesmo. Ele estava usando IAs para explorar, para remixar as próprias ideias. Isso surgiu, parece, quando ele testou uma função de podcast lá no Notebook LM, né? Aquela ferramenta do Google. E ficava sempre aquela pergunta na cabeça. Tá, mas o que as IAs pensam disso aqui? O curioso é que o objetivo, no início, não era ensinar ninguém. Era mais para ele mesmo, para expandir a própria visão de mundo. E isso é fascinante, essa relação já começar assim, né? A curiosidade humana ali como ponto de partida, mas a IA não sendo só tipo uma fonte de resposta pronta. É mais uma parceira na exploração mesmo, sabe? Ajuda a pensar junto, a olhar de outro ângulo, sugere um modelo diferente de interagir com a IA, bem mais dialógico, eu diria. É menos sobre só perguntar e receber e mais sobre construir um entendimento em conjunto, né? A IA ajudando a refinar, talvez até a questionar o pensamento inicial. Exato. E aí, nesse contexto, a escolha do formato podcast faz todo sentido, né? O material fala em ser acessível, fluido, íntimo. São características-chave se você quer chegar em quem ouve com a mente aberta, né? Para criar essa conexão que permite a reflexão mais profunda que o projeto busca. É verdade. O áudio tem essa capacidade de criar uma proximidade, quase uma conversa mesmo, né? Talvez seja fundamental para criar esse ambiente de expansão da mente que eles falam. E essa busca por conexão, por significado, parece que vai além do áudio, transborda para a identidade visual também, né? Tem bastante coisa ali no nome e no logo para a gente olhar. Sim, vamos lá. Primeiro nome, Criativa. Tem a brincadeira óbvia com cria e ia, né? Tipo, ias criativas. E o logo? Bom, aí tem camadas. A fonte, por exemplo, é a Comic Sans. Uma escolha, assim, muito irônica, né? Usar a fonte que todo mundo diz que é a menos criativa num projeto sobre criatividade e IA. É quase uma provocação, será? Sobre como a gente vê a IA? Exatamente. Essa escolha da Comic Sans não é só uma piada interna, eu acho. Pode ser vista como um reflexo dessa tensão que existe sobre a IA, sabe? Às vezes a gente vê como algo superpoderoso, às vezes quase como banal. Desafia aquela estética super tecnológica que a gente geralmente associa com inteligência artificial. É uma quebra de expectativa interessante. Bom, a leitura. E tem mais, né? O IA destacado em verde. A inspiração, dizem, vem de Matrix, mas também da identidade visual do canal do criador. Remete ao digital, claro, mas também a uma ideia de esperança, do novo. E embaixo, aquela linha conectando um ponto fechado a um ponto aberto. A inspiração citada é Steve Jobs, né? Conectar os pontos olhando para trás. Mas o significado aqui parece ser outro. A jornada da mente que se abre, se expande. Tipo a frase atribuída ao Einstein. É a promessa de transformação, né? Pois é. E se a gente junta tudo isso, vê que não são só detalhes estéticos soltos. São conceitos visuais bem fortes. O verde como código para tecnologia, a jornada do ponto fechado para o aberto como metáfora do aprendizado, tudo isso amarra e reforça a proposta central do projeto, que é usar a curiosidade e essa parceria com a IA para expandir o pensamento. A identidade visual meio que resume a missão. E essa missão toda deságua naquele convite que a gente ouviu no começo. Imaginar o futuro, refletir sobre o presente, co-criar com IAs. E com aquela ênfase no final. Não é sobre o amanhã, é sobre o agora. O que será que essa urgência do agora quer dizer de fato? Olha, essa ênfase no agora me parece crucial. Sugere um chamado para ação imediata, sabe? Em vez de ficar só especulando sobre o futuro da IA, se vai ser bom ou ruim, a proposta parece ser: vamos experimentar, vamos refletir, vamos criar hoje, agora, com as ferramentas e as possibilidades que a gente já tem.
É um convite para a gente se engajar no presente, usando a IA como parceira nesse processo todo. Menos futurologia, mais ação e reflexão no aqui e agora. Então, para amarrar tudo, o que esse episódio 0 do Criativa nos mostra é um projeto que nasceu de uma curiosidade bem pessoal, que vê a IA como uma colaboradora para explorar ideias e que usa a intimidade do podcast para convidar todo mundo para essa jornada de expansão mental com foco total no presente. E tudo isso comunicado de um jeito bem inteligente, até provocador, no nome e no logo. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão bem interessante, eu acho. Esse projeto parece um exemplo de uma mudança na forma como a gente pode interagir com a IA. Não só como uma ferramenta para dar respostas rápidas, mas como uma parceira para aprofundar perguntas, para explorar novas perspectivas juntos. E isso levanta uma questão importante para todo mundo, né? Como essa abordagem de cocriação, de questionamento mútuo com a IA, pode transformar a nossa própria capacidade de pensar e de criar, não lá no futuro, mas agora mesmo. Fica aí para a gente pensar.